A maioria das hortaliças são plantas que precisam de muita luz porque elas precisam produzir alimentos. E é a luz solar que ajuda no processo de produção de alimentos ou fotossíntese. Se estes vegetais não têm o tempo suficiente ao sol, eles não podem produzir comida suficiente nem para eles e nem para nós. No entanto, há uma série de vegetais que toleram a sombra e que você pode ter na sua casa e justo na sua varanda coberta. Alface. A alface adora quando o clima é frio ou fresco. Plantar alface em um local de sombra é a melhor opção para que suas folhas delicadas sejam frescas e suculentas sempre. Se você tem as variedades que as folhas se abrem, vá colhendo essas folhas, as mais baixas primeiro, e assim sua colheita dura muito mais. Plante as variedades que formam a cabeça a cada 2 semanas, e assim você terá alface sempre. Regar bem e uma temperatura mais fresca na sombra vai proteger sua planta de não crescer em excesso no calor do verão. Espinafre. O espinafre fica muito feliz crescendo na sombra a maior parte do dia, especialmente à tarde. Este vegetal é geralmente cultivado em 2 estações separadas, primavera e outono, porque não se dá muito bem no calor do verão. Mas em uma sombra parcial e com água suficiente para impedir que murche, um pequeno espaço para o espinafre pode fornecer muitas folhas durante toda a estação de crescimento. Basta ir colhendo as folhas conforme elas vão aumentando de tamanho e isso estimula o crescimento de mais e mais folhas no centro do ramalhete e previne que a planta cresça exageradamente e fique com as folhas pequenas. Couve. A couve é um vegetal resistente ao frio que você pode plantar no início da primavera e depois continuar colhendo no inverno que tenha brisas de calor. O calor torna as folhas duras e amargas, mas isso pode ser evitado se as plantas de couve estiverem na sombra durante a parte mais quente do dia. As couves plantadas na sombra podem dar folhas menores que o normal, mas também tem o lado positivo que você pode plantar nos lugares mais limitados que tiver na sua casa. Rúcula. Este vegetal, com um gosto ligeiramente amargo e picante, simplesmente adora crescer na sombra. O crescimento será menos vigoroso, mas as folhas vão se manter tenras e vão continuar a nascer por um período muito mais longo do que se fossem plantadas em pleno sol. A rúcula tolera condições secas até certo ponto, mas isso de murchar com frequência vai tornando as folhas mais duras e mais amargas. Na verdade, essa é uma das razões pelas quais o crescimento da rúcula em sombra parcial é uma ótima ideia. Aipo. Aipo precisa de um longo período de temperatura fresca para crescer bem e por isso muitas vezes sofre no calor do verão. Mas isso não é um problema quando você planta em uma área parcialmente sombreada. Plante as sementes dentro de casa no início da primavera antes de qualquer outro vegetal. O aipo prospera em solo úmido e não suporta nada a falta de água. Regue sempre que precisar, deixe a terra bem nutrida e colhe as folhas externas quando elas estiverem compridas o suficiente. Tomatinhos cherry. Parece incrível, mas é verdade. A maioria de nós que adoramos uma horta não conseguimos imaginar um jardim sem tomates. Essas plantas de alta luminosidade podem crescer bem em sombra parcial, especialmente os tomates cereja. Embora vai nascer menos tomates, claro. Em áreas mais quentes com verões quentes, todas as plantas de tomates precisam de alguma sombra do sol da tarde. A parte desses 6 vegetais que você pode plantar na sombra ou meia sombra, você também pode plantar 5 ervas aromáticas que podem crescer muito felizes em um local que tenha somente 3 a 4 horas de sol por dia. Nada mais. Elas são tomilho, manjericão, menta, sálvia e coentro. E aí, gostou? Bora plantar na varanda ou no balcão de casa? E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e clicar no joinha.